Olha, o genocida, ele está em Angra dos Reis nos últimos dias. Saiu uma matéria hoje no Globo que mostra o seguinte: olha, Bolsonaro está em Angra dos Reis descansando do período em que passou férias por 3 meses em Orlando. É a primeira vez que eu vejo alguém descansar das férias. E não está dando expediente no trabalho. Já faz 2 semanas que ele não aparece lá, ele é esperado e não aparece lá. Pois bem, em Angra dos Reis, o Bolsonaro recebeu uma ligação do advogado dele, isso é o que vazou aí via grande imprensa, e aí ele que já está, diz ele, é com um quadro aí similar à depressão, já está profundamente abalado, chora pelos cantos, todos os dias ele chora pelos cantos, ele recebeu mais um baque, mais uma notícia ruim do advogado. O advogado do Bolsonaro, entre outras coisas, ele falou que o Ministério Público Estadual, que tem um procurador chamado Ganot, engraçado, tinha um Janot, agora tem o Ganot. O Ganot, ele é o procurador, ele é o vice-procurador geral eleitoral, e esse procurador, ele deu um parecer no processo do Bolsonaro no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, a favor da inelegibilidade do Bolsonaro. O julgamento deve ser no final desse mês ou no começo do mês que vem. Lembre-se, tinham falado que o julgamento seria na primeira quinzena de abril, porque esperava-se que esse julgamento seria adiantado para que fosse antes do Lewandowski se aposentar. Porém, os ministros do TSE viram que não, o Lewandowski se aposentar ou não mudaria o resultado do julgamento, então pode ser o rito normal, sem acelerar muito o processo, que teria o final normal. Esse processo, seu fim natural, seria realmente agora no final de abril, no comecinho de maio, depende aí. Pode ser uma semana, ou na última de abril ou na primeira de maio, depende da pauta do TSE. Quem faz a pauta é o ministro Alexandre de Moraes. Tá. A última coisa que faltava para liberar para julgamento era o parecer do Ministério Público. Vamos lá, a acusação mostrou que o Bolsonaro fez uma reunião com mais de 40 embaixadores de diversos países em que ele atacou as urnas eletrônicas. O Ministério Público Eleitoral, na época, pediu uma multa a ser paga pelo Bolsonaro e o PDT entrou com um processo contra o Bolsonaro. De todas as 16 processos que tem contra ele, são 16, o TSE entendeu que esse era o que poderia tramitar mais rápido para tornar o Bolsonaro inelegível. Ok. Foi para frente o processo, até que culminou no final agora com a Procuradoria. Vamos lembrar uma coisa, esse procurador eleitoral, ele foi indicado pelo Augusto Aras, ele é homem de confiança do Augusto Aras. Ele ter feito essa representação contra o Bolsonaro foi uma surpresa dentro do bolsonarismo. O Bolsonaro tinha uma esperança muito forte de que ele fizesse um parecer a favor do Bolsonaro. E aí ficaria uma situação mais difícil para o TSE. Por quê? Porque o procurador é contra a condenação. Como é que o TSE vai condenar? O Ministério Público disse que não tem problema. Porém, não, o Ministério Público foi para cima do Bolsonaro. É mais uma traição. Eu citei aqui ontem o Cássio Nunes traindo o Bolsonaro e falei, calma que o André Mendonça é o próximo. Pois bem, temos aí agora o procurador eleitoral, braço direito do Augusto Aras, que também traiu o Bolsonaro. Ele fez um parecer bem duro, e ele quer 8 anos de inelegibilidade para o Bolsonaro. O advogado dele falou, ó, Bolsonaro, infelizmente aí, eu acho que nesse caso deu ruim aí, ó, desandou a maionese, você prepara aí que você não vai mais ser candidato em eleição tão cedo. Ó. Sua última eleição foi 2022. Depois disso, ó, 8 anos a partir de agora, estamos falando aí de só em 2031. A partir de 2031 ele poderia participar de eleição, não tem eleição em 31, então só em 2032. Porém, até lá, temos mais 15 processos contra o Bolsonaro que também podem torná-lo inelegível. Muitos vão acabar em multa, outros vão acabar em outras punições, mas alguns deles devem acabar com o Bolsonaro sendo condenado e sendo tornado inelegível também. Então, esses 8 anos tendem a aumentar. E a aumentar muito. Estamos aí na iminência de que o Bolsonaro não possa ser candidato nunca mais. Ótimo, excelente notícia. Porém, o que a gente quer aqui não é só Bolsonaro inelegível, Comenta aí, você quer só o Bolsonaro inelegível? Para você, a punição por todos os crimes que esse bandido fez é só a inelegibilidade? Ele pode ficar fazendo campanha para outro qualquer aí, lucrar aí em cima de um nome de outra pessoa e pronto. Não. Nós queremos a prisão do Bolsonaro. Pois o advogado do Bolsonaro sabe que a Polícia Federal está no encalço dele. A conversa deles não envolveu só esse crime eleitoral. O que causou o baque no Bolsonaro foi que o advogado falou, ó, a sua situação em todos os processos está muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. O Bolsonaro, você foi delatado. O
um dos ex-secretários da Presidência da República, a Andréa Sadi, teve acesso ao depoimento dele, ele falou na Polícia Federal que o Bolsonaro participou da ligação telefônica em que o sargento Jairo tentou recuperar as joias no aeroporto de Guarulhos. Quer dizer, o Bolsonaro participou. O Bolsonaro, pessoalmente, Jair Bolsonaro estava usando o telefone para ligar e tentar recuperar as joias. Esse ex-secretário falou que ele se recusou a assinar o ofício para a recuperação das joias. Ele sabia que tinha crime e ele se recusou a assinar o ofício. Quer dizer, apareceu. Esse era o último depoimento que faltava para a Polícia Federal terminar o inquérito. O delegado ficou assim. Por quê? Pelo que tudo indica, do que eu consegui aí descobrir, e isso eu já tinha conseguido descobrir antes, os outros depoimentos, ninguém delatou o Bolsonaro com todo o afinco do mundo. O pior para o Bolsonaro foi o Tenente Cid, que falou que realmente o Bolsonaro foi quem pediu para ele ver o negócio das joias, mas ele tentou usar um verbo para salvar o Bolsonaro que não adiantou nada. Ele falou que o Bolsonaro pediu para ele verificar, não para ele recolher as joias. Quer dizer, é um verbo diferente. Verificar, ó, dá uma olhada. Recolher, vai lá e pega. O crime é pegar, dá uma olhada não seria crime. Dá uma olhada na situação, é crime, não é? Pois bem, tentou salvar, mas não adiantou não. Deu ruim pro Bolsonaro. Faltava esse um depoimento para fechar o inquérito. Lembra que serão 10 depoimentos ao mesmo tempo? Pois bem, 9 aconteceram, faltou um. Eu falei, que estranho, né? Uma pessoa não pôde ir. Tá, foi. E soltou essa bomba atômica. O cara falou, não. Eu era contra isso, não quis assinar o ofício, que eu sabia que era crime, e ó, o Bolsonaro participou sim, participou ativamente. Ele que fez o telefonema. Eu falei, caraca, ferrou. O advogado do Bolsonaro avisou para ele, ó, a sua situação tá ruim nesse processo, mas uma coisa que causou baque no Bolsonaro é o seguinte, uma notícia de que o Ministério Público do Rio de Janeiro avançou com a investigação contra o Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro tem muito medo do Carlos ser preso. O Carlos Bolsonaro faz um tipo de chantagem emocional com o Jair Bolsonaro que eu já vi algumas pessoas fazerem. Ele diz que toma remédio, tudo, e ele, muitas vezes, ele para de responder ligações do pai, e ele, não finge, mas ele dá a entender que ele vai cometer alguma coisa contra si mesmo. E aí imagina o pai, imagina você aí que está me assistindo, se você tem filhos, filhas, netos, familiares aí, imagina você ter um familiar que está aí tomando remédios controlados e que aí briga contigo, inventa um motivo aí, briga contigo e depois corta, não te atende mais a ligação e você não sabe se a pessoa cometeu suicídio, fez alguma coisa, você não sabe. E você fica naquela tortura psicológica. Pois bem, essa tortura é feita com o Bolsonaro faz muito tempo, muitos assessores vazaram isso para a mídia, isso é uma coisa sabida, as pessoas sabem que isso acontece. O Bolsonaro é apavorado com a possibilidade do Carlos ser preso. Ele faz de tudo. Se ele puder ele ser preso para salvar o Carlos, ele vai porque ele tem medo que o Carlos cometa alguma coisa. Tá, é o único que o Bolsonaro é assim, de todos os filhos dele. E ele recebeu a notícia também, veio advogado, que o processo contra o Carlos está andando. A investigação está andando e muito provavelmente o Ministério Público do Rio de Janeiro vai oferecer denúncia e fazer os potenciais pedidos de prisão nas próximas semanas. Isso deve acontecer em maio. Então, ó, também abril. Estamos aí chegando na segunda quinzena de abril. Se isso deve acontecer em maio, tic-tac, tic-tac. Eu vou falar, a investigação no caso do Carlos Bolsonaro tá bem ruim para ele. Se você vê o rito que foi, o rito processual, investigatório do Ministério Público, no caso Flávio Bolsonaro, que era um caso de rachadinha também, você vê como foi. Pediram a quebra dos sigilos, analisaram a quebra dos sigilos, fizeram a denúncia. Quando fizeram a denúncia, soltaram na mídia todas as provas. E aí soltaram como era lavado dinheiro, tudo mais, coisa que ninguém sabia. 2 semanas depois, prenderam o Queiroz. Lembre-se que ninguém sabia onde estava o Queiroz. 2 semanas depois, prenderam o Queiroz e queriam prender a esposa. Começaram ali uma operação para que o Queiroz delatasse. Ok, caso do Carlos. Tem muito mais prova contra o Carlos do que tem contra o Flávio. Muito mais. Muito. É um negócio assim, se você acha que o caso do Flávio estava bem embasado, o do Carlos é um escândalo. O Carlos não fazia rachadinha, fazia inteirinho, ele ficava com tudo. A inteirona. Ele ficava com tudo, ele nem dividia com os funcionários fantasmas, que nem sabiam que eram funcionários fantasmas. Esse nível. Então envolve outros crimes, como fraude, porque ele teve que abrir conta no nome desse pessoal para eles receberem. Imagina que alguém abre uma conta no seu nome, te contrata como funcionário público, fantasma, abre uma conta no seu nome, recebe dinheiro na conta que está no seu nome, saca o dinheiro ou transfere para a conta dela, mas você nem sabe que a conta está no seu nome. Quer dizer, você pode ter problema depois de imposto de renda, problema de um monte de coisa. E estão usando aí seu nome para cometer um crime. É isso que o Carlos fez. Segundo as investigações estão apontando até o momento.
Quando oferecem denúncia, passa que uma semana, duas, já pede as prisões. No caso, não tinham pedido do Flávio porque ele é senador, o Carlos não é. Então o Bolsonaro foi avisado disso, ele tá em pânico. O advogado falou, Bolsonaro, eu vou falar, tá ruim a situação, veja o que você vai fazer no seu futuro aí, alguma coisa assim. Tá vazando na mídia que o advogado vem falando para ele já faz tempo, vários parceiros do Bolsonaro falam isso. E ele tá em Angra dos Reis, numa mansão do Nelson Piquet. Ele tá andando, ele tá no iate do Piquet, ele tá no jet ski, tem foto dele no final de semana andando de jet ski com o Nelson Piquet, tudo mais ali. Então ele tá agora descansando das férias. Depois volta para Brasília no Porsche blindado do Nelson Piquet. Olha, tem muita coisa entre Bolsonaro e Piquet que a gente ainda não sabe, que a gente vai descobrir em algum momento, viu? Mas tem muita coisa. É impossível, cara. Nossa, eu gosto do meu político de estimação, então vou pagar tudo para ele, vou levar 5 milhões de multa. Levou 5 milhões de multa o Piquet, teve que pagar de indenização, né? Não é multa, por ser racista, mas continuo pagando tudo aí pro meu amigo político. Dou um Porsche, um carro importado, aí custa mais de meio milhão para ele ficar usando o quanto quiser. Estranho, estranho. E ganho contratos milionários do governo. Esse aqui tá o problema, ganhou contratos milionários. Tá. Então ele tá lá e o baque dele vazou pra mídia. Vamos lembrar, toda vez que ele sai de casa, é uma coisa invariável. Quando ele tava em Orlando, principalmente no primeiro mês, em janeiro, vazava tudo. Tudo que acontecia naquela mansão lá do José Aldo em Orlando vazava pra imprensa. Era incrível. Aí descobriram provavelmente quem tava vazando e conseguiram ali estancar um pouco a sangria, mas continuou vazando uma coisinha ou outra. Quando ele foi pro Brasil, nos primeiros dias vazou muita coisa, depois parou. Agora voltou a vazar, ele tá na casa do Piquet, voltou a vazar isso aí, ó, a conversa dele com o advogado. O devastou, tá devastado. Aí o Bolsonaro, eu tenho zero de empatia, eu falo, e daí, eu não sou psiquiatra? Que se dane, que fique triste aí, vai chorar. Seguinte, já que você quer chorar, Bolsonaro, vai numa cama que é lugar quentinho. Chora na cama. Porque já vai estar chorando ele na Papuda e o Carlos em Bangu. Vão estar chorando os dois. E lá, pelo que eu saiba, no presídio, pelo que eu vi aí dos terroristas que estavam presos, o colchão é fininho, não é tão quentinho quanto chorar aí na cama da mansão em Brasília, né? Então vai chorando aí, já essa cama estará ocupada por outra pessoa, que eu acho que a Michelle que não vai ficar aí muito tempo sem dormir na cama dela, né? Pelo que eu tô vendo aí, desde que o Bolsonaro chegou no Brasil, ou ele não dorme em casa, ou a esposa não dorme em casa. Que coisa, né? Que coisa. Nunca vi um casal desse. Agora a Michelle deve estar dormindo lá na cama quentinha da mansão. A partir do momento que o Bolsonaro volta, a Michelle inventa uma viagem. É um negócio assim incrível esse casal aí. Que casal amoroso. Eu vejo o Lula foi pra China, aí tem foto do Lula com a Janja, da Janja com Lula, eles assim com óculos de realidade virtual, tem uma foto bem bonita que ela tá com óculos assim, aí ele tá segurando ela, que você tá no óculos de realidade virtual, você não vê, você pode cair, ele segurar ela. Você vê que é um casal bonito, eles viajam juntos, todo o Brasil, é raro você ver o Lula viajar sozinho, raro. Já o Bolsonaro não, ele viajava o mundo inteiro sem a esposa, ia, passava o ano novo sem a esposa, passava o Natal sem a esposa, eu falava, caraca, meu, que casal estranho. Tá aí, ó. Novamente, ele tá agora descansando das férias, né? Tirando férias das férias. Ficar de férias para um vagabundo de marca maior. Criminoso é cansativo demais. Então agora ele tá descansando das férias e ele já sabe, eu acho que ele tá se preparando para ir pra cadeia. Ele tá fazendo muito nada, e aí na cadeia também não tem nada para fazer, é isso que ele tá fazendo, se preparando para ir para Bangu. E muita gente fala, Thiago, você é otimista demais, eu acho que ele não será preso. Pô, vê os outros canais aí de esquerda, a análise deles. Vê o Portal do José, vê o Clique Político, vê o 247. Claro, o 247 tem muita gente, mas é a maioria ali. Todo mundo fala, vai acabar preso. Não é só o Thiago aqui, não. Vai acabar preso, eu tô falando isso, ó. Desde quando o Lula ainda estava preso, eu falava, gente, o Lula vai ser solto, o Lula vai ganhar a eleição e o Bolsonaro vai ser preso. Preparem. Preparem, quem viver verá. Muita gente, infelizmente, não viveu, porque não sabia lá em 2019, teria pandemia, ia morrer 1 milhão de pessoas. Mas quem viveu, quem sobreviveu, vai ver isso aí, que é a prisão do chefão da quadrilha. Só não vai ficar no mesmo presídio do Carlos. Tem uma reunião importantíssima que aconteceu ontem, do Flávio Bolsonaro. Eu estou tentando descobrir informação sobre essa reunião, eu ia fazer vídeo sobre isso hoje, mas eu não tenho informação suficiente. Então, amanhã ou depois eu faço vídeo sobre isso, a não ser que eu não ache nada. E aí não adianta fazer vídeo sobre nada. Se eu conseguir a informação que eu quero, eu faço aqui. Porque, ó, o desespero bateu. O Flávio foi escalado para tentar estancar a sangria aí,
que pode prender o Jair, e aí nas próximas semanas está na iminência do Carlos Bolsonaro. E veja, o Alexandre nem precisa prender o Carlos Bolsonaro, é capaz dele ser preso pela primeira instância por um outro crime que não tem nada a ver com as fake news. Aí quando o Alexandre decretar a prisão do Carlos Bolsonaro, capaz dele já estar preso. Aí não vai ter aquele ônus, nossa, o Alexandre de Moraes prendeu o filho do Bolsonaro. Não, já estava preso. É só o segundo mandado de prisão dele. Agora, se ele conseguir habeas corpus em um processo, continua preso. Que é o que eu quero que aconteça com ele. Com vários mandados de prisão expedidos por juízes diferentes, que se o cara conseguir se livrar de um, ainda continua preso porque tem outro. Livrou de outro? Aí tem outro. É isso que eu quero que aconteça com esse pessoal aí, que cometeram muitos crimes, fizeram muito mal à nação brasileira. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!